Em Noite de Trevas, Death Metal e Speed Metal, os velocistas estavam sendo perseguidos pelo Batman Kiri. A história começa com o Wally fazendo uma narração, falando dos eventos passados, como ele ter sido retirado do tempo e ter ficado perdido na força de aceleração, mas que o Barry o salvou, e fala sobre o Manhattan ter sido responsável pelo esquecimento dele, amigos próximos e relacionamentos. E logo depois fala sobre o Batman Kiri, mas aí vamos para atualmente. Ele, o Barry e o Jay estão fugindo do Batman Kiri, já que em Death Metal 3 o vilão começou a perseguir eles em busca da energia de anticrise que está no Wally. O Barry fala para os outros seguirem ele. O Jay pergunta para onde eles estão indo, e o Wally diz que o Batman Kiri criou um mundo sem saída, e diz para eles irem para outro, mas o Barry diz que já tentou de tudo, e que isso não vai dar certo, porque a Perpétua já destruiu a maior parte do multiverso, e de repente chega o Kid Flash, falando que estava procurando os Jovens Titãs, e pergunta por que o Wally estava de uniforme azul e um símbolo de hidrogênio na testa, e ele pede para resumir, e o Wally diz que o Batman Kiri quer roubar a energia de anticrise dele, e o Kid Flash pergunta o que isso tem a ver com a pergunta que ele fez, porém o Barry diz para eles não perderem tempo, que a cada passo que eles dão, eles esgotam cada vez mais a força de aceleração, e de repente uma horda de flashes das trevas surge, e eles percebem que o Batman Kiri não quer alcançá-los, mas sim esgotar a força de aceleração, até que um dos flashes das trevas queima o braço do Jay, e ele quase desiste, mas o Barry ajuda ele, e o Wally tenta ganhar tempo e ele usa a equação da força de aceleração, e o Kid Flash pergunta porque parece que a energia deles está sendo drenada, e o Wally responde que combinar a fórmula com a habilidade deles coloca muita pressão na força, e o Barry fala que quando a fórmula acabar, a corrida deles acaba, e o Kid Flash vê alguma coisa, e era o museu do Flash, e ele fala que podia ter alguma coisa para ajudar eles, mas o Barry fala que já tinha passado ali alguns dias, e que não tinha nada, e o Wally pergunta de outros velocistas, e o Barry responde que procurou também, e o Barry fala que usaram a força de aceleração ao máximo, que se o Wally não tivesse sido irresponsável, talvez eles continuassem correndo, e o Wally responde que ele conseguiu um momento para eles respirarem, e o Barry pergunta para ele fala que não é igual o Barry, que não tem todas as respostas, que não pode tirar fatos flashes da bunda, e o Kid Flash explica para o Jay que eles vêm brigando há um tempo, e o Jay dá um piscotapa em cada um deles para eles pararem de brigar. Eles acabam parando de brigar e começam a pensar em um plano, e o Wally pensa na poltrona, e que ela contém todo o conhecimento, e que antes o Batman Kiri foi rejeitado, mas que dessa vez ele tem um pouco de controle da anticrise, e que dessa vez ele não vai conseguir tirar a poltrona dele, e que eles devem levar a poltrona para a Mulher Maravilha, mas o Barry fala que eles vão ter que correr na direção da Horda, e o Wally responde que ao invés de fugir eles devem ir para cima, e o Barry fala que não, que Flash segue em frente, e o Wally fala que às vezes precisam voltar, e que foi o Barry que ensinou isso para ele, para nunca correr para longe do perigo, e sim em direção a ele, e o Wally sai bravo dali, falando que não vai ser a primeira vez que vai correr sozinho, e o Barry vai atrás dele, então tem toda uma conversa e que no final eles ficam bem, então eles decidem seguir o plano do Wally, e o Batman Kiri começa a corromper a força de aceleração, o Wallace, Jay e Barry ficam com roupas diferentes, mas antes que o Batman Kiri corrompesse mais, eles ficam em posição de corrida, e começam a correr, o Batman Kiri e a Horda estão indo para a direção deles, mas eles não param, e o Batman Kiri fica na cola deles, perguntando, é verdade que em toda crise um Flash tem que morrer? Mas eles não se abalam e continuam a dar seu máximo, até que o dia acaba não conseguindo correr mais e o próximo é o Wallace, o Kid Flash, ele não consegue acompanhar o Barry e o Wally, logo depois o Barry dá um discurso falando que o Wally sempre seguiu ele, mas que agora ele escolheu seu próprio caminho, e que hoje o Wally foi sua inspiração, e impulsiona o Wally e diz que ele consegue, mas a Horda começa a alcançar o Wally e segurá-lo, mas ele se solta e volta a usar seu uniforme clássico vermelho, e diz que só precisava de mais alguns segundos para sentar na poltrona, então ele consegue chegar nela e fala que o Batman Kiri foi muito lento, e o Batman dá uma risada, e quando o Wally senta na poltrona ele vai para algum lugar, onde ele reencontra sua família. A Jessie diz que eles uniram sua velocidade para criar aquele local, e o Kid Flash pergunta se eles podem ficar para sempre ali, mas o Wally fala que o Batman Kiri vai acabar achando eles, e a Liga da Justiça precisa dele e da poltrona, então ele se despede da sua família e volta a usar seu traje azul. Ele, o Barry e o Jay se preparam para ir, e o Barry sai na frente. O Wally fala para ele ir na frente, mas o Barry diz que agora é vez do Wally, e assim eles começam a correr para voltar para o Metalverso, e assim a história acaba.